Vamos mergulhar em um dos textos mais importantes de todo o livro dos Salmos. É um poema bem curto, mas que coloca uma escolha profunda bem na nossa frente. Vamos entender isso juntos. Olha, todo mundo busca a felicidade, né? Mas este texto antigo começa com uma pergunta um pouco diferente, mais profunda. O que realmente significa ser bem-aventurado? O que é viver uma vida que floresce, que tem propósito de verdade? E o Salmo 1 não dá uma receita de bolo, não. Em vez disso, ele nos apresenta essa busca pela felicidade como uma escolha entre dois caminhos bem diferentes, que definem completamente uma vida. E aqui tem um detalhe fascinante. A palavra original em hebraico para isso é ashrei. E ashrei é muito mais do que um sentimento passageiro. Descreve um estado de avanço, de progresso contínuo. É aquela sensação de estar no caminho certo, sabe? De que as coisas estão fluindo como deveriam. A gente pode pensar neste salmo como a porta de entrada para todos os outros 149 que vêm depois. Ele meio que dá o tom da coisa toda, estabelecendo o grande tema da coleção. Essa escolha crucial entre dois caminhos. E o curioso é que o Salmo não começa dizendo o que fazer. Não. Ele começa descrevendo o primeiro caminho pelo que a pessoa bem-aventurada ativamente decide evitar. O texto mostra uma espécie de progressão perigosa, em 3 etapas. Começa com andar, que é dar ouvidos aos conselhos do mundo. Depois vem o deter-se, que é quando a pessoa já para e participa daquele estilo de vida. E por fim, o assentar-se, que é quando ela já se acomodou, já está confortável ali, no meio de quem zomba do que é sagrado. Então, o ponto central aqui é uma separação intencional. É sobre rejeitar ativamente as filosofias, os estilos de vida e os relacionamentos que nos desviam de uma vida com propósito real. Agora, em total contraste com esse caminho do evitar, o Salmo apresenta um outro caminho. Um caminho de engajamento, de paixão, de um amor profundo. O foco da pessoa justa, diz o Salmo, é a Torá. E essa palavra em hebraico é muito mais do que só lei ou um conjunto de regras. Torá significa toda a instrução, toda a sabedoria, toda a revelação de Deus. E aqui está a grande virada de chave. Em vez de buscar prazer nas coisas do mundo, essa pessoa encontra a sua maior alegria, o seu maior prazer na palavra de Deus. Não é um peso, é a fonte da sua maior satisfação. E não é uma leitura superficial, de jeito nenhum. Meditar aqui significa pensar naquilo o tempo todo, refletir continuamente. Porque no final das contas, aquilo que a gente mais pensa é o que acaba moldando a nossa vida. E para deixar esses dois caminhos bem claros, o salmista usa 2 metáforas fantásticas, super poderosas. Elas são o coração do poema. A pessoa justa é comparada a uma árvore. Pensa nessa imagem. Uma árvore forte, estável, cheia de vida, produtiva. Essa metáfora é incrível. Ela fala de uma vida com estabilidade, que dá frutos e que é resiliente. E qual o segredo? A conexão com a fonte. Ela não depende do clima lá fora, porque está ligada a uma fonte de vida que nunca seca. Já o ímpio, o contraste é brutal. Ele não é como uma árvore mais fraca. Não. Ele é como a palha. Uma coisa totalmente diferente. Leve, sem substância, sem valor nenhum, que qualquer vento leva embora. Essa tabela resume tudo perfeitamente. De um lado, uma vida com raízes, firme, que produz algo de valor. Do outro, uma vida superficial, instável e que no fim não serve para nada. Uma se alimenta da palavra de Deus, a outra dos conselhos do mundo. Mas o Salmo não para por aí nas metáforas. Ele vai até a consequência final, o destino de cada um desses caminhos. O texto é bem direto. Vai chegar um momento de juízo, uma separação. E aqueles que escolheram ser como a palha, bom, eles simplesmente não vão ter base para ficar de pé. E no último verso, tem outra palavra hebraica-chave. O Senhor conhece o caminho dos justos. A palavra aqui é yada. Yada não é só saber que algo existe. É um conhecimento íntimo, pessoal. Implica cuidado, aprovação e proteção. E essa é a conclusão. Um caminho é cuidado, protegido por Deus. O outro, ele simplesmente parece, leva à ruína. Não é nem que Deus o destrói ativamente. É que o caminho, por si só, se desfaz no ar, como a palha. Então, a gente chega na pergunta final. Por que um poema tão antigo, com mais de 2000 anos, ainda conversa com a gente de forma tão direta hoje? O poder dele está nessa simplicidade genial.
Ele resume a experiência humana a uma escolha fundamental, uma bifurcação no caminho que define tudo, que define o nosso destino. Isso nos deixa com essa reflexão final que é inevitável. A escolha do Salmo 1 não é uma peça de museu. É a pergunta que cada um de nós responde todos os dias. Os conselhos e caminhos podem até ter mudado de nome, podem parecer mais modernos, mas a escolha fundamental entre ser árvore ou ser palha, essa continua exatamente a mesma.